BL0 Podcast. Olá, manos e manas BLzeiros, eu sou o Brendo. E eu sou o Darlington e você tá assistindo o... Não, você não tá assistindo, você tá ouvindo o BL0 Podcast. E aí, olha quem voltou, gente. Ai, mas olha só como voltou. Não sabe quais são os, Voltou. os 5 sentidos. Você que está degustando o BL0 Podcast, seja bem-vindo. Você que tá sentindo, BL0. Você que tá cheirando o BL0 Podcast. Bem-vindo de volta, amigo. Ai, gente, vocês sentiram minha falta? Ai, voltei, gente. Tá atrasado esse episódio, tá atrasado também a minha volta, mas tudo bem. O importante gente, é que eu voltei e voltei para ficar. E com várias novidades. Voltou, gente, voltou. A gente tá postando esse episódio atrasado, gente, porque eu simplesmente esqueci que é semana de carnaval. Daí eu viajei, daí quando você viaja, você volta de viagem, você volta cansadíssimo. A gente ia postar esse episódio mais cedo, só que, enfim, também por conta do carnaval, né? Porque os nossos familiares estão em casa, as pessoas na nossa rua estão fazendo um barulho. Não que a gente esteja reclamando, é que elas estão no direito delas, né? É feriado, então elas precisam se divertir. Mas... Gente, hoje a gente tá fazendo essa gravação aqui, hoje é quarta, certo? Hoje é quarta? Hoje é quinta-feira. Que dia é hoje? Hoje é 14. Hoje é quinta-feira, vocês estão... Hoje é... Eu tô totalmente assim, não sei onde estou. Mas anyway... quarta-feira. É quarta-feira de Olha aí, cinzas. eu falei, eu tava sério. Quarta-feira de... Mas anyway, a gente tentou gravar na terça, no caso ontem. Não sei quando vocês vão estar vindo sair, o Brento vai falar agora, mas anyway. Amanhã. A gente tentou gravar ontem na terça, amanhã? Perfeito, então vocês estão ouvindo na quinta. Mas enfim, a gente tentou gravar na terça, e aí, beleza, amigo, vamos gravar, né? Tudo dando errado, mas anyway, aí começou... Senta, aqui do lado. Não posso falar as palavras da música. Ou não eram toma. Então começou a tocar um proibidão. O meu vizinho ouvindo um funkão e eu tipo, amigo, não vai rolar. A gente teve que adiar, gente. Não dá, a gente preferiu gravar no outro dia. Então acabou que a gente chegou adiando. A gente prefere entregar a gente prefere adiar e entregar algo de qualidade do que, enfim, postar no dia e não sair com um som legal, enfim, blá blá blá, ok? A gente pede perdão porque assim, o Brendo, a família dele tá em casa, a minha também tá aqui, né? Então tô gravando em outro local, vai passar carro, vai passar moto, desculpa, gente, mas vai exatamente. dar certo. Também vocês estejam ouvindo o barulho do ventilador, porque eu gravo com a porta fechada. E eu tenho que ligar o ventilador, senão eu derreto. Enfim, muito disclaimer, a gente dando muita desculpinha, mas só pra vocês saberem como é que rola as coisas aqui, tá bom? Sim, mas eles querem saber sobre a gente. Eles não só querem falar sobre o velho, mas eles querem saber sobre a gente. Se vocês querem saber, comenta aqui eu tô muito youtuber. Comenta aqui agora. Inclusive, se você quer saber mais sobre a gente. Como é que foi a sua viagem, amigo? Faça um breve resumo. Que eu sei que tem vídeo, Amiga, tem vlog. Tem vlogs, inclusive esse é um dos comunicados. Se você quer saber como é que rolou, tudo que rolou, vai lá no meu YouTube, tem os links aqui que o Breno sempre coloca. Pelo menos no meu perfil você vai achar meus links lá também, que aí eu vou contar tudo no geral. Mas em resumo, foi perrengue, foi interessante, foi revolucionário, expandiu minhas visões de mundo. E assim... Tô pronto pra uma próxima, sabe? Eu não vou me estender muito aqui porque eu realmente estou fazendo vlogs pro YouTube em que eu tô mostrando tudo o que aconteceu. Mas foi maravilhoso assistir o show do Twice, gente, que eu tava prometendo há muito tempo. Foi muito bom, passei perrengue, peguei insolação. Ai, foi incrível. Meu Deus. Maravilhoso. E conheci a Prisla e a Cal. Beijo, Prisla, beijo, Cal. São as nossas amigas. São as nossas amigas online, gente, que finalmente o Tom conseguiu vê-las pessoalmente. Sim. Legalzinho. E foi maravilhoso. E agora conta da sua amiga, a gente tem tempo aqui. Você viajou também, como é que foi? Gente, eu fui para Maragogi, Alagoas, na segunda-feira, ou terça-feira, na segunda-feira de carnaval, né? Fui lá, saí de casa, que eu não saio de casa há muito tempo, fui à praia. Peguei um sol e eu amo ficar queimado do sol, principalmente o rosto, gente. Eu fico muito com aquelas maquiagens do Doi, amigo, sabe?
aquelas maquiagens rosinha, com blushzinho. Meu Deus. Meu nariz fica vermelho, tô bonitinho. Ai, eu detesto sol, gente. gente, Não dá. eu Tava amo. conversando com ele antes daqui, que tipo assim, não vejo vantagem. Quero ver o mar, mas assim, olha o mar. Tirei uma foto e fui embora. Não vou ficar debaixo do sol a tarde toda, gente. Se eu quiser pegar sol, eu nem saio da minha casa. Eu fico aqui dentro, pego um mormaço, que aqui é eu triste, amo, mano. eu adoro tomar banho de mar, assim. Eu não entendo gente que vai à praia e não toma banho, que fica só sentado na areia, tá ligado? Principalmente quem viaja pra longe, sabe? Não. É que nem quando você vai em parque de diversões e não anda em nenhum brinquedo. Não, gente. Você vai à praia, vá, Tem que andar. entre no mar, sabe? Pega uma onda, Dá um tibum. tibum. Enfim, antes da gente começar, eu queria agradecer ao nosso Lucas Senna, o nosso fofo, que Sim. tapou o buraco e gravou com a gente. Foi um episódio super pesadão. Eu tive que colocar. Ai, amiga, Eu fiquei até com. que pesado, tapou o buraco. Mas eu falei pra ele no episódio que ele era a nossa. Como é que fala? Aquela apresentadora a nossa Ana Furtado, entendeu? Ele se chamou de Ana Furtado. Lucas, não, Lucas, você é sempre bem-vindo aqui, tá? O Breno aqui é insensível. Exatamente. Tipo assim, eu tive um pequeno arrependimento depois que eu fui ver o corte que o Tom fez, que postou lá no nosso podcast. O nosso podcast não, lá no nosso TikTok, @BL0podcast, siga a gente. Eu fiquei, gente, que as coisas que eu falei. E olha o corte que o Tom usa, cheio de palavra. Gente, convenhamos, você que ouviu o último episódio, me diz, tem algum minuto que eles não estão falando alguma baixaria? Ele ia ficar com vergonha se eu pegasse, sei lá, o minuto 1 que ele falasse, ai, BLzeiros, ia ser vergonhoso de qualquer forma, amigo, aquele episódio. Anyway. Mas foi tudo, Lucas, obrigado. Foi Lucas Volte, por favor. Bom, gente, como a gente sempre fala nesse podcast, né, a gente sempre mescla um assunto ali mais variado, um assunto mais descontraído com um assunto mais sério, né, mais cabeça, como a gente fala, né. E pro tema de hoje, pro tema desse programa, eu trouxe algo que tem muitas camadas, e que vai levando a várias conversas e várias teorias, assim, sabe? A gente queria falar sobre os idols dentro da indústria BL, que a gente sabe que existe tantos... A gente sabe que a Tailândia tem idols que fazem BL, a gente sabe que a Coreia também tem vários, que a Coreia também... o Japão também tem vários, porém é algo muito diferenciado como cada país recebe isso, sabe? A gente sabe, por exemplo, que na Coreia do Sul existem muitos idols que fizeram BL. A gente pode dar nomes aí muito grandes, né? Tem o próprio Kim Ji-yoon, que hoje é do... como é o nome dele? Zero Base One. Zero Base One, né? A gente tem o Sobin, que era parceiro dele de cena, que já participou do Produce X101, que era trainee da JYP e tal. A gente tem o Lee do VIX, enfim... A gente tem uma grande lista aí de idols que já fizeram BL, que fazem BL, mas que normalmente são de grupos muito, muito pequenos, assim, grupos que já deram desband, né? Porque se você conhece o mínimo sobre a Coreia do Sul, você sabe que eles não são muito abertos, assim, à questão de LGBT, né? Eu acredito que isso vai mudar com o tempo, né? A gente é muito otimista nessa questão. Mas, por exemplo, no episódio que a gente fez sobre Semet Kiewan, sei lá, uns 2 episódios atrás, o Tom falou algo sobre o efeito Semet Kiewan, né, amigo? Não sei se você quer falar sobre isso, você quer fazer um resumo sobre o que você falou. Não, total, posso sim. Inclusive, antes de mais nada, eu vou logo dizendo, tá? Olha, eles falam que eu milito, mas olha o tema que ele trouxe pra me falar aqui, tá bom? Vamos todo mundo passar pano pra mim, por favor, tá? Que eu queria que... Vamos falar baixaria também, amiga, aquelas... Mas tem que militar meio, é necessário. Essa galera precisa ouvir umas verdades aí. Aquela, tá, então vamos lá, tá? Você já é o meu disclaimer, tá? Se vocês reclamarem que eu tô militando, a culpa é do Breno. Mas anyway, eu falei sobre isso naquele episódio, Efeito Samantha Curie, que a gente percebeu que, assim, muito provavelmente já existiam, pelo menos um movimento, assim, de pessoas que não eram tão conhecidas e que, enfim, não usaram do BL, mas que assim, aproveitaram essa oportunidade para alavancar suas carreiras, o que tá tudo bem, né, desde que você tenha esse respeito. Mas a gente percebeu que depois de Semantic Hero, essa movimentação de idols, majoritariamente vindos de grupos menos favorecidos, menos conhecidos, o famoso flop, não é mesmo?
Aham. Enfim, gente, o famoso flop, né? E aí aconteceu depois de Semantic Hero, as empresas, acredito, né, viram essa oportunidade de alavancar os seus grupos também por meio dos BLs. Isso aconteceu. Só me lembra, amigo, Kissable Lips veio antes ou depois de Semantic Hero? Que isso veio depois. Depois. Veio depois, né? Então a gente tem aí casos de sucesso, como o do Jiwoo e do Seobin, que hoje em dia o Jiwoo é um idol aí de sucesso, o Seobin também tem o seu sucesso, ele é solista e tudo mais, então assim, a gente vê uma movimentação assim cada vez maior de empresas querendo colocar seus idols ali com o intuito de promover eles, entendeu? O que aí entra numa temática que aí é legal, isso não é legal, é uma oportunidade que deve ser usada, é desrespeitoso, então assim... É uma discussão ampla, entendeu? Exato. O que você acha disso, amigo? Exato. Tipo, claramente, né, o Subin é um grande, como é que fala, caso a ser estudado, né, o Subin não, meu Deus, o Jae-chan. O Jae-chan, que pra quem não sabe, o Jae-chan era, ele fez Semantic Arrow, ele faz parte de um grupo chamado de KZ, e depois que ele fez Semantic Arrow, ele passou a ser muito conhecido. E com isso, o grupo dele também passou a ser bastante conhecido, né? Ele começou a ter mais fãs e tal, a galera começou a apoiar ele. Ganhar prêmios. Exatamente, começou a ganhar prêmios e tal. E com isso, ele foi visto como exemplo por outras empresas, como, sei lá, um objeto de estudo. Existe uma palavra do marketing para isso, mas que eu esqueci. Mas, tipo, várias agências de grupos flops começaram a ver, peraí, então eu vou colocar meus idols aqui, de grupos, como o Tom falou, menos favorecidos, pra ver se eles conseguem alavancar algum tipo de sucesso, sabe? Eu diria que depois de Semantic Error, não houve nenhum outro exemplo que teve o mesmo impacto que Semantic Error, sabe? A gente tem, sei lá, o próprio Omega X, por exemplo, que tem ali o seu grupo de fãs e tal, mas não é um grupo, assim, muito estourado, tá, gente? Eu todo respeito aos fãs de Omega X e tal, mas, tipo assim, enfim, tinha toda aquela história do tipo assim, vai ser o primeiro grupo de K-pop onde 2 idols atuam, eles fazem um namoro e tal. A série não foi tudo isso, enfim, por questão de problemas de data de lançamento, enfim, a polêmica que aconteceu dentro do grupo, blá 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 blá. E também porque, pessoalmente, eu acho a série muito ruim, gente, desculpa. Então, gente, tem isso complicado. também, sabe? Semantic Error é muito bom, e Semantic Error, ele é bom sem ser forçado. Talvez o sucesso que tenha vindo de Semantic Error foi exatamente sobre isso, porque a intenção não era ali divulgar o próprio Jae-chan e divulgar o grupo dele. Foi algo que aconteceu naturalmente, e a gente que acompanha essa indústria, a gente consegue ver quando o idol ele quer fazer BL e quando ele não quer. Sabe, ele tá ali porque a empresa dele quer colocar ele pra fazer BL, sabe? E aí, inclusive, você falou isso e dá pra puxar um negócio que me veio à mente aqui agora sobre o quanto essas empresas estão dispostas a deixar esses idols, que, enfim, estão se aventurando aí no mundo da atuação, a se entregarem ao personagem. Porque a gente tem, por exemplo, os casos mais conhecidos de mais sucesso, que no caso é de Semantic Hero, que a gente tem o Jae-chan, e também de Kissable Lips / Roommate, não sei o que, esse nome é péssimo. Roommates a Pull Deck. Mas enfim, que é o do Jiwoo e do Seobin, que são, assim, idols, por assim dizer, que se entregaram, que tinham interesse de realmente fazer. Agora, uma coisa que vem acontecendo cada vez mais com esses idols que estão fazendo esses BLs, assim, especificamente na Coreia, as empresas dizem, vamos colocar eles lá, mas eles vão ter limitações. Tanto que aí, em A Shoulder to Cry On, os dois do Omega X, não teve uma cena de beijo, não teve uma cena mais íntima, entendeu? Então, assim, aí a gente entra nessa problemática. Beleza, você quer promover seu grupo, você quer colocar ali os seus idols em evidência, mas aí o principal, que é você entregar ali aqueles personagens, a intimidade deles, você não vai deixar porque você não quer se comprometer. Então a gente entra ali meio com... Porque isso aconteceu mais de uma vez, certo? Vamos tentar puxar aí outros idols? Não lembro. Eu acho que... Não vou lembrar, mas... eu acho que, tipo, tem o próprio caso do Ji-hoon também, né? Que é do ZB1.
que, tipo, meio que as empresas também, eu sinto que a partir do momento que o idol faz BL e ele ganha tanta fama a ponto de ele meio que não precisar mais falar que ele fez BL, meio que a empresa quer meio que apagar esse histórico dele, sabe? Quando ele fura a bolha. Sabe, a gente sabe que acontece muito isso. A gente teve exemplo que aconteceu e recentemente de quando um ator ele atinge uma certa fama, as pessoas, a empresa ou o próprio ator, ele quer apagar esse histórico dele. Por exemplo, a gente não vê mais interação entre o Ji-yoon e o Subin. Isso praticamente não existe. Já teve momentos que a gente viu os dois no mesmo local e eles não tiveram interação. E quem acompanhou, tipo, a história deles, quem enfim, viu os BLs que ele fez e viu os vlogs que o Subin fazia, eles eram, tipo assim, muito amigos. E hoje é como se eles fossem estranhos. E, tipo assim, eu sinto que isso não vem deles. Eu acho que isso vem da empresa do Ji-yoon, sabe? Que meio que não quer que eles interajam, sabe? O que poderia ser poderia ser uma burrice? Poderia. Mas eu acho que se eles interagirem muito, vai acabar, enfim, puxando sardinha pro Subin, que não é da mesma empresa, sabe? Então, é muito complexo, sabe, esse negócio. E tipo assim, não tem como a gente chegar aqui e falar, meu Deus, é homofobia, é um preconceito e tudo mais. E também não tem como a gente dizer que não é. Entendeu? Porque, assim como o Brenda acabou de falar, é algo complexo. Porque não é uma coisa assim, então, tá. Isso só vai acontecer quando esse carinha aqui, que ele era um idol, ele vai fazer um BL e tal, a gente vai fingir que isso nunca aconteceu. Não é só nesse caso. A gente tem casos como, por exemplo, de idols, de grupos que, né, acabam saindo da empresa, saindo do grupo e não podem mais interagir em cima de um palco. Que nem aconteceu, por exemplo, com aquele grupo lá da YG. Ai, amigo, me lembra. É um grupo da YG. 21, masculino. Treasure. Treasure tem outro. Ai, amigo, esse daí. Eu esqueci o nome do grupo. Mas, anyway, várias vezes acontecem. Monster X, vamos puxar Monster X. O bichinho lá, que ele é uma geladeira Electrolux, saiu do grupo. Não pode mais falar com os membros, pelo menos em público, entendeu? Então não tem como a gente chegar aqui e afirmar, então isso aqui é um caso de homofobia, mas também pode ser. É complexo, entende? É difícil da gente bater o martelo. Mas que existe um receio dessas empresas de que isso seja levado para um lado que vai prejudicar, entre aspas, não, vai prejudicar real, a imagem desses produtos que eles estão vendendo. Total, acho que também tem outros dois pontos aí muito, muito importantes, que é tipo, não sei se vocês lembram quando saiu aquela notícia de que uma produtora, um canal de TV da Coreia iria fazer uma história, um live action, enfim, iriam fazer uma série baseada num livro, não sei se era webtoon, não sei se era uma novel, que era uma novel BL. Só que eles iam tirar todo o contexto do BL e iam fazer como se fosse um drama hétero. Então, tipo, você... E tiraram. Exato. E, tipo assim, eu acho que recebeu tanto backlash, recebeu tanto hate, que eles falaram, mano, não, podem parar com isso, tá ligado? Vocês querem pegar, tipo, toda uma história que é baseado, que é uma história gay, que é a história de dois homens, tirar todo esse contexto e fazer como se fosse uma história hétero. Isso não... Sabe, isso não existe. Também entra naquele conceito que a gente vai acabar chegando nesse tópico de qualquer maneira, mas só pra gente a gente fazer esse gancho que eu tava conversando com o Tom esses dias, que as fãs de K-pop, elas têm muito esse negócio de shippar os idols dentro dos grupos, sabe? Eu sei que BTS tem um chip muito grande, eu sei que a galera escreve fanfic, que a galera shippa entre os dois, só que aí fica a pergunta: se a gente tivesse atores idols abertamente gays, será que as pessoas iriam aceitar? Sabe? Não iam. Fica nisso. Fica esse negócio no ar. As pessoas realmente elas iriam aceitar, porque tem aquilo que o Tom sempre fala, né, amigo? Fã de BL não gosta de gay. não gosta. É a realidade, gente. Pode fazer o quê? Não adianta chorar. Vocês não gostam. É tanto que é tipo assim, a gente vê, é só você ver a reação das fãs.
pra idols realmente assumidos. E eu não tô falando daqueles assim que é subentendido que são. Eu tô falando daqueles assumidos que performam ali um estereótipo, por assim dizer, né? Da gay, afeminada e tudo mais. Ela fala que atua mal, fala que não gosta, fala que é afeminada demais. Então, assim, Aham. essa é a triste realidade. Exatamente. Aí quando a gente pega, por exemplo, o contraponto, a gente pega idol de outros países, por exemplo, o Daú, que é de um grupo, pra quem não sabe, é que ele fez... Como é o nome do BL que ele fez, amigo? Da Way of Road? Ele fez Love in Translation. Love in Translation. Que, pra quem não sabe, os dois são idols. Né? É de um grupo chamado Lies One, que teoricamente é um grupo... Lies One, né? Lies One, enfim. É um grupo que, teoricamente, não existe mais, mas ao mesmo tempo existe. Eles nunca deram disband, né? Porque, só um pequeno disclaimer, é um grupo criado pelo um reality show. Só que, musicalmente, eles já não são mais tão ativos. Eles não lançam clipes há muito tempo. Mas sempre quando tem evento ali, eles estão juntos e tal, né? E o Daú e o Off-Road são dois idols que fizeram BL aí, um BL que fez muito sucesso. E eles são um chip e tal. Eu tenho opiniões sobre o chip? Tenho, mas não vem ao caso. E, recentemente, ele falou que ele é muito ridicularizado por fazer BL, sabe? É muito mal visto, assim, por algumas pessoas, por ele fazer BL, e só pelo fato dele defender a comunidade LGBT, que é algo, eu vejo muito difícil algum ator de BL falar sobre isso, defender a comunidade, eu acho um ponto muito positivo, sabe? Dele fazer um tweet e tal, assim... É o mínimo, gente. Mas eu não quero, tipo assim... É o mínimo, gente. Eu não quero, tipo assim, jogar hate pro menino, porque ao mesmo tempo é o mínimo, mas só da gente ver um ator de BL com uma influência grande falando as palavras LGBT, colocando, tipo assim, a nossa comunidade em discussão, coisa que, tipo, raramente um ator de BL faz, pra mim já é um avanço. Só que aí você consegue perceber a homofobia que esses países têm. Sabe? Total. Então, inclusive contextos diferentes, né? No caso aí, eu acho que a gente tem esse exemplo do Lies One, né? Que é o do Daú e do Off-Road. Mas eles estão inseridos num outro contexto, que é a Tailândia. A Tailândia é essa, inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre esse lance de fanservice e tudo mais, a gente tem um episódio aqui no podcast com a Marta, em que a gente fala sobre esse assunto. E a Marta, maravilhosa, beijo, Marta, né, ela vai saber falar bem melhor sobre isso. E que a gente percebe que é algo cultural, não só apenas dos BLs, mas dos lacornes, enfim, a sociedade em si é adepta desse lance de shippar, né? Então, assim, a gente tem isso nas universidades e afins, então isso não é algo novo. Então, assim, neste contexto, eles têm uma receptividade bem melhor do que em outros países. Mas isso também não quer dizer que essa represália, ela não venha nos bastidores, entendeu? Porque, querendo ou não, a gente já falou isso várias vezes, isso é um fato, né? A gente não tá aqui pra cagar regra, dizer, meu Deus, sexualidade, isso, aquilo, isso não é essa a intenção. Mas a gente sabe que a grande maioria é, né? Heterossexual. E a gente percebe, né, muito claramente na frente das câmeras que devia ser mais polido e eles deixam escapar, que ainda existe muito de um como diria a Fernanda no BBB, de um destempero quanto a certas pautas. Então você imagina as conversas nos bastidores dessa galera junta. Exato. Entendeu? O preconceito que não deve soar, uma piadinha, sabe, mal, ruim. Acontece, gente. Entendeu? E aí, quando a gente passa agora para outros contextos, por exemplo, a Coreia, a gente tem outra realidade. A gente não tem uma sociedade assim que é aberta a esse tipo de relacionamentos. Então a coisa fica bem mais assim. Vamos fazer, mas vai ficar nesse nicho. Exatamente. Só vai servir de portfólio. Inclusive, é o que aconteceu com aquele ator lá que a gente já também comentou em podcast, que fez BL, né? Fez aí o Make Me Dance e nunca mais falou sobre. Exatamente. Né? Porque eles usam o real pra portfólio, conhecer gente e alavancar a carreira. Exatamente. Quando a gente pega nessa questão de contexto de cada país, é muito nisso, né? Como cada país vê essas coisas. A gente sempre fala do Japão, por exemplo, ao contrário da Coreia, os atores que fazem BL, gente, são atores grandes, assim, sabe? São atores de grupos muito grandes. E, tipo assim, pra eles, não existe esse negócio de uma série BL. Pra eles é uma série como qualquer outra.
A gente tem, tipo assim, Exato. gente, atores muito grandes que hoje, tipo, furaram a bolha, que fazem BL até hoje. E uma coisa que eu acho legal é que alguns atores que eu acompanho, eles não têm esse negócio de apagar o histórico que eles fizeram BL, sabe? Vira e mexe, eles vivem se reencontrando, eles tiram fotos, enfim, eles comentam no post um do outro e tal. Existe ali uma amizade, pelo menos com alguns atores, sabe? Eu sinto que existe esse amor entre eles, assim. E você vê que isso é causado, por quê? Porque os BLs do Japão, eles não costumam fazer esse negócio de fanservice. Eles vão lá, fazem o BL deles, batem um ponto e vão embora. Acabou. Exato. Então você vê... Isso não é ruim. Exato, e você vê o quanto o fanservice é um mal tão ruim que isso afeta a carreira deles. Sabe, você tem atores aí que são, tipo, casados com filhos e que eles continuam fazendo BLs e a galera aceita de boa. Sim. Você vê... O próprio exemplo de What Did You Eat, que é um BL que a gente já falou, inclusive se vocês quiserem, a gente tem um vídeo da dica da semana, em que a gente mostra, que é mostrado, lá a gente mostra os atores e tudo mais, vão lá no TikTok e ver esse vídeo que ele tá muito legal. E assim... Um dos atores, que no caso... Me lembra o nome dele, amigo? É o Hiro. Pelo menos do personagem. Hiro. O Hiro. Gente, ele fez parte de um filme Oscar Winner, que ganhou Oscar. Drive My Entendeu? Car. Então, Drive My Car, que eu ainda não assisti, tem que assistir, mas enfim, ganhou Oscar, ou seja, ele é um nome relevante ali no cenário da Exato. atuação. E fez segunda temporada, episódio não sei o que, de um BL assim, que tá aí desde o que? 2020, 2019, amigo? É um What Did You BL, Eat? um BL que começou... Desculpa, gente. Um BL que é feito foi feito em 2019. Drive My Car, se eu não me engano, é de 2021. E esse ano ele continuou fazendo o BL dele. E tipo assim, ele é um ator renomado. Fez uma segunda temporada. Ele fez uma Sim, beleza. Esse não é um BL que vai ter muita, meu Deus, contato físico e tudo mais, mas não deixa de ser um BL, não deixa de ser uma série que tá abordando um casal gay e vai trazer umas temáticas e tudo mais, e afins. Então, assim, ele ainda está ali e gosta de fazer aquilo ali, entendeu? Exato. Então, é muito bacana esse contexto, pelo menos... Segundinho. Agora eu ouvi a moto passando. Dá um corte aí. Mas anyway. É muito bacana esse recorte do Japão de você encarar o produto como produto. Vamos fazer aqui, nos dedicar e é isso. Exato. Entendeu? Porque isso traz versatilidade ao que você tá fazendo. O que limita muito em outros contextos, no caso, principalmente, é inevitável a gente falar sobre isso, gente, porque, enfim, é a indústria que mais é relevante, vamos ser sinceros. A Tailândia, no caso, que tem uma indústria ali focada em couples. E quando você foca em couples, você limita esse trabalho, entendeu? Limita as possibilidades, entende? Eu acho que se a Tailândia se libertasse disso, que é meio difícil porque traz muito dinheiro, mas se libertasse desse lance de couple e tudo mais, ela ia ser bem mais diversa, porque a gente ia ter mais possibilidades. Esse ator com esse ator aqui, e aquele ali com aquele ali, e aí a gente faz um rodízio bacana que vai trazer combinações maravilhosas. Exato. A gente sabe que, tipo, é difícil comparar a indústria cinematográfica da Tailândia com o do Japão, porque são muito diferentes ali, a questão de dinheiro e tal, e isso também é muito causado com a questão da aceitação da sociedade. Esqueci o que eu ia falar. Enfim, a gente sabe que os BLs da Tailândia, os atores não ganham muito dinheiro, né? Eles ganham dinheiro fazendo merchandising, ganham dinheiro fazendo fan meeting e tal. Por isso que tem ator aí de BL que faz um BL e depois só vai fazer outro BL daqui a 2 anos. Sabe? E a gente sabe que não dá dinheiro. Só que ao mesmo tempo a gente tá vendo uma geração nova de BLs assim, né? Que os próprios atores eles estão falando, olha, a gente não vai ser um chip eterno. A gente vai fazer outros trabalhos. A gente, tipo assim, não pense que a gente namora porque a gente tem os nossos relacionamentos privados e tal. E, tipo, é muito bom isso porque isso mostra a responsabilidade do próprio ator. Entendeu? Tipo, não me vejo aqui com essa pessoa pra sempre, tá bom? A gente vai fazer outros trabalhos, a gente vai ter outras coisas, então sejam mais responsáveis, assim, sabe? Então, é muito... Eu sei que a gente sempre compara, né, uma coisa com outra, mas a gente vê que são coisas muito diferentes, né? São sociedades diferentes, são indústrias diferentes e tal, mas a gente vê que se a Tailândia fizer um esforcinho, ela consegue
sabe, fazer uma coisa melhor. Porque a gente sabe que a gente sempre fala aqui sobre a Tailândia, eu e o Tom, a gente sempre critica e tal, blá blá blá, a gente parece que a gente pega a Tailândia pra Cristo, só que, tipo, a gente, quando elas querem, elas fazem algo legal, elas fazem algo interessante, elas têm esse negócio de, tipo assim, ó, fez o BL, foi pra casa, acabou, e o BL é muito bom e continua sendo bom e pronto, sabe? Pode falar, amigo. Assim, não, eu ia dar o exemplo de I Told You Sunset About You. Gente, o Pipi Creek. que sabor, entendeu? É aquilo, entende? E não necessariamente só ser aquilo. A gente não tá aqui... A gente sempre fala, a gente não tá aqui pra dizer assim, a gente tem que ter só um gênero de BL e é sobre isso, a gente tem que fazer essa cartilha aqui e a gente precisa mostrar a realidade. Não. Mas assim, sabe? Trabalhos mais sérios, por assim dizer, entende? A gente vê uma movimentação da maioria dos badzeiros em se contentar com o mínimo, e isso é preocupante, gente. Exato. Se a gente se contenta com o mínimo, a gente não sai do lugar. A gente precisa almejar mais. Obviamente que a gente tá falando, meu Deus, né? Nunca mudou a indústria. Não, a gente tá tendo bads maravilhosos. Eu tô de Sunset... Enfim, mais recente, né? Last Twilight, tem aí The Sign, tem aí, enfim, Pitch Baby pra quem gosta. Então a gente tá tendo uma evolução aí, a gente tem que almejar cada vez mais, entendeu? Porque querendo ou não, assim, já pedindo perdão a todos aqui que já estão cansados de a gente falar sempre a mesma coisa, mas é inevitável, quando você vira referência de alguma coisa, você vai estar sujeito a comparações, você vai... A gente inevitavelmente vai ter que citar o seu nome para falar sobre outra coisa, entendeu? Porque vocês estão debaixo ali da mesma indústria, por assim dizer. Mas a gente precisa falar, entendeu? Para que isso e cobrem dos atores... mude. Principalmente quando a gente... Pode falar, amigo. E cobre dos atores. Não é isso, e cobre dos atores. E cobre dos atores algum tipo de posicionamento, gente. Sabe? Porque, tipo assim, o cara chega lá e fazer um tweet dizendo love is love, gente, ele não tá sendo revolucionário por conta disso, não. Tá bom? A gente, enfim, eu queria mencionar, tipo, o filme Monster, né? Que a gente adora esse filme, eu e o Tom. Daí você vai ver, tipo, eu acho que eu já falei sobre isso. Você vai ver, tipo, entrevistas com os atores que são crianças. Mano, eles tiveram todo um estudo com pessoas e com grupos LGBT pra, tipo assim, eles saberem o que é e o que não é. O que é certo, o que é errado, o que tá havendo ali, sabe? O que é a comunidade LGBT, o que é questão de gênero, questão de sexualidade e tudo mais. E você fica tipo, mano, por que os atores de BL não fazem isso? Por que tipo assim, não só os atores, mas por que os roteiristas não fazem isso? Por que os diretores, por que os atores de novel não fazem isso? Aí você vai ver certos BLs da Tailândia e você vê, tipo, falas homofóbicas, você vê atores tendo atitudes homofóbicas, só que ao mesmo tempo você vai ver outros BLs, tipo Not Me, por exemplo, I Told Sunset About You, que você vê que existe ali um discurso sobre a comunidade, sobre gênero, sobre masculinidade frágil. Então, quando a gente assiste um BL da Tailândia e vê que existem certas falas ali que são extremamente ofensivas, você vê que é pura preguiça das pessoas. Por que quando você quer falar sobre coisas respeitosas, você fala, mas esse BL aqui você tá exalando homofobia e coisas... Sabe, amigo, isso que me noja, sabe? Porque a Tailândia, ela não é inocente. Sim. Não é inocente. E é importante a gente direcionar esse diálogo, como a gente sempre fala, e né, realmente apontar a raiz do problema. A gente não sabe assim, o roteirista ele é triste. Não, gente, o roteirista ele é uma das peças que vão montar esse quebra-cabeça, entendeu? A pessoa que tá ali em cima, que no caso real vai ser as empresas, vai ser... Não sei se funciona assim, mas muito provavelmente deve ter showrunner, que é o cara que lida com tudo, né? Né, ali, referente à série, ele vai dizer, não, a gente vai ter que seguir pra esse lado aqui que ele vai dar mais lucro, entendeu? Então, assim, inclusive já vi gente falando, não sei exatamente quem, né, então essa informação aqui ela vai ficar no ar,
de que existem roteiristas que realmente querem fazer um trabalho bacana, só que eles não têm a verba, eles não têm um aval, entendeu? Eu acho que o próprio... E a gente já foi pra um assunto completamente diferente. O próprio diretor de... como é? Não é Playboy, amiga. É o que fez OnlyFans. Ele falou que ele queria fazer muita coisa ali, só que a GMM não deixa. Então, tipo assim, de certa forma, no final, o que vale é o que vai dar lucro. Sabe? Enfim. Total. Foi como eu Assim falei. como... Pode falar, amigo. Não, assim como toda indústria, gente, como eu tô falando, a gente não tá simplesmente pegando a Tailândia pra Cristo, mas a gente vai precisar falar dela porque a gente tá falando de BL, gente, por favor. Né? Mas enfim. Mas assim, você pode ter um tato, sabe? Você pode ser uma série que vai abordar conteúdo sexual, mas você pode ter, entendeu? O tempero, entendeu? Você não precisa ser só um playboy que vai enfiar coisas nos orifícios e tá tudo bem. Exatamente. Daí você assiste, sei lá, BLs como Lovely Writer, que fala sobre a indústria e mostra como a indústria ela é muitas vezes homofóbica e como eles querem seguir um padrão de beleza que não tem nada a ver com a comunidade LGBT e que, enfim, eles não querem pessoas afeminadas, não querem gays, abertamente gays, enfim. Você vê que a Tailândia, ela tá ciente dos problemas, sabe? Ela sabe as coisas que vendem, as coisas que vão fazer dinheiro, as coisas que o público quer e, enfim, as coisas que não querem ser relacionadas a coisas mais políticas, sabe? Então, a Tailândia não é burra, gente. Ela sabe o que ela tá fazendo. E por isso que a gente sempre diz, você que consome BL, tem um pensamento mais crítico, sabe? Precisa ter, porque você tá lidando com uma minoria sexual, sabe, gente? Então, é muito sensível e é um trabalho mínimo que você faz, tá ligado? Enfim, gente, eu sei que a gente tava falando sobre o assunto, a gente acabou mudando de assunto, mas foi como eu disse, isso tem várias camadas, isso acaba levando a outros assuntos, né? Bom, gente, mas voltando ao assunto principal, que é sobre idols, Sim. né? Eu tava conversando com o Tom esses dias, né, que a gente viu o vídeo de um grupo aí que eu não vou dizer o nome, que eu não quero ser atacado pelo fandom, que, assim, quem acompanha BL muitas vezes também acompanha K-pop, não é? Assim, tem gente que conheceu o BL por conta de K-pop e tal. E eu tava conversando com o Tom, amigo, você não sabe que, se você não acha que atualmente os membros masculinos, alguns femininos também, mas normalmente mais masculinos, tem uma certa interação física ali entre eles. E você sempre vê vídeo no TikTok, o pessoal fazendo edit, né? E bota uma musiquinha de fundo, e com os idols masculinos interagindo de forma assim, meio romântica, meio assim, interagindo fisicamente, sabe? E aí eu fico pensando, será que as empresas mandam eles fazer isso pra que o grupo seja divulgado? Sabe? Porque eu fico tipo... tô achando um pouco exagerado demais toda essa interação assim romântica entre eles. Só que aí você entra em outro tópico do tipo... É muito comum na Coreia, por exemplo, e no Japão também, a interação entre os meninos, sabe? Não é muito relacionado à questão de você ser gay ou não, ou relacionado a uma questão de menosprezar alguém, só porque um homem principalmente, só porque ele tá, tipo, todo se tocando no homem. Quem acompanha, tipo, a Coreia, quem acompanha o Japão também, vê que isso existe, sabe? Essa interação física entre os homens é maior do que a interação física entre homem e mulher, né, amigo? O que você acha sobre isso? Cara, como você bem falou, é um lance complexo da gente analisar. Não é um lance de hoje, é um lance que acontece. É só você pegar... Gente, pega aí vídeos do Super Junior. Super Junior e também tem o SHINee. Será que isso é coisa da SM? Louca. Mas essas referências que eu tenho. É mesmo, né? Que são grupos... Gente, não. É mesmo. Aquela. Calada. Calada. Isso. Mas anyway, você pega aí o Super Junior, que eles se beijavam em cima do palco, literalmente, entendeu? E aí, nossa, a gente passa por várias fatias desse assunto aí de fanservice que rola
em família e tudo mais, é algo normalizado. E dentro da cultura também, não é algo mal visto você ter uma intimidade junto com uma pessoa enfim, do mesmo sexo. Né? Porque desde pequeno as pessoas lá, né, enfim, os irmãos são educados, ó, você tem que cuidar do seu irmãozinho. Aí isso a gente fala especificamente de Coreia e Japão, que tem essa cultura das casas de banho, entendeu? Então, tipo, vai a família inteira ali, tipo, separada, obviamente, homens e mulheres, tomar banho nessas casas de banho. Então tem essa intimidade maior. Inclusive a gente pode ver até no TikTok pessoas que falam, por exemplo, do Japão, que eu vi muito esse tipo de vídeo, que diz assim: se você pega intimidade com o japonês, você tá lascado. Porque eles têm uma brincadeira assim que pra gente é um pouco demais, não é mesmo? Então é uma coisa cultural. E aí fica difícil. Pausa. Enfim. Aí fica difícil da gente analisar por conta desse fator cultural, realmente. Só que eu não acho que as empresas elas são bestas, tá? Inclusive, assim, aí eu vou citar esse chip aqui. Será que eu cito, amigo? Não sei. Não é falando mal. Não, eu não tô falando mal, mas aí, gente, acontece. Tem o Enhypen, né? E tem o Sonrum e o Sonu, que, assim, foi um chip muito falado, certo? Ali na época do debut, todo esse tempo todo. É um chip aí muito comentado até os dias de hoje. Mas, assim, é perceptível as interações deles. Sim. No começo do grupo pra agora, entendeu? Eles tinham uma separação, aí depois que isso ficou muito forte, eles começaram a aparecer mais juntos, um do lado do outro, tudo mais. Então, assim, eu não consigo ser inocente a ponto de achar que isso é totalmente natural, mas também pode ser. É por isso que é um lance bem complicado da gente citar, entendeu? Da gente julgar. Mas da gente julgar. Mas assim, eles estão cientes, eles sabem das fanfics que vocês estão fazendo, exatamente. Tá? Entendeu? E assim, é um briefing, eu acho que é essa palavra, entendeu? Sabe aquele conjunto da obra do Idol? O Idol, ele tem que ser assim, ele tem que ser bonito, ele tem que dançar bem, ele tem que cantar, não sei o quê, e tem que ter um chipzinho dele, entendeu? Então eu acho que a empresa, ela já faz isso, entendeu? Com o intuito. É como a gente... Sabe, de colocar em evidência. É como a gente falou mais cedo, mas se fosse, tipo, atores abertamente gays, se fosse um casal de verdade, será que a galera iria aceitar? Provavelmente não. Sabe? Inclusive esse é o assunto que eu ia falar, entendeu? Se eu acho isso ruim. Então, assim, em questão dos grupos de K-pop, né, os idols e tudo mais, às vezes eu não consigo ver problemático, porque assim, não é como se eles dissessem, gente, olha que a gente namora. Não, eles estão tendo uma intimidade ali entre eles, de amigos, e as fãs pagam de doida e juram que eles estão namorando. Essa é a realidade, entendeu? Então não consigo ver como ofensivo, de certa forma, mas a gente entra nesse recorte. Se ele se assumisse, ia ser visto da mesma forma? Não ia. Exatamente. Então a gente entra num lance bem mais complicado, entendeu? E tipo assim, eu acho que os idols, e atores de BL, eles sabem sobre esse negócio de edit. Sabe, eles têm uma ideia de que as pessoas realmente elas vão fazer qualquer tipo de edição baseada no mínimo de interação que essa pessoa tiver com o parceiro dele, sabe? Eu sei disso porque... É só pegar o lance da Tailândia com fanservice, que assim... O Perf já falou que não tem um briefing, tipo, você vai fazer assim, assim, assado. Mas a gente sabe que, vamos ser sinceros, que deve ter rolar uma conversa aí. É a mesma coisa, gente. Eles sabem que, tipo, ele é mais do que um amigo meu. É mais do que um Nong, é mais do que Pinong, sabe? Exato. Já é batida, sabe? Eu ia falar sobre Perth também, porque acho que tem um vídeo dele que ele fala que quando ele... Por ele seguir muito ator de BL, porque são amigos dele, quando ele abre o Instagram dele e vai pra aquele explorar, só tem coisa de BL. Só tem, tipo, coisa de ator de BL. Então, com certeza, os atores, eles veem esses edits que a pessoa faz. Então, tipo assim, toda vez que você vê atores de BL em algum evento aberto, e você vê o jeito que eles se olham, o jeito que eles se tocam. Gente, tenham consciência de que eles sabem que alguém vai pegar aquilo dali e vai criar todo um contexto. E vão fazer todo o edit por cima. Então, galera, eles sabem disso. Os atores de BL não são inocentes.
Eles sabem o que eles estão Exatamente, fazendo, gente. tá bom? A indústria do entretenimento, eu vou falar em geral, é sobre visibilidade, galera. Visibilidade. Eu não sei quem foi a artista aí, mas foi uma artista X que foi liberada ali. Como iremos divulgar a sua música? Será que foi a Charlie? Eu acho que foi a Charlie XX, eu não tenho certeza. Que assim, a equipe dela deu uma lista dela das coisas que ela poderia fazer pra aparecer na mídia. Então ela ia, tipo, sei lá, ter um caso com uma pessoa famosa, liberar uma sex tape, não sei o quê. Então aquilo ali é marketing, gente. Então assim, eles não são inocentes, Não entendeu? Eles sabem, principalmente o grupo de K-pop, você precisa ter essa visibilidade pro grupo ser promovido, entendeu? Então assim, elas não são inocentes. Exato. Entende? Então, tipo, a gente talvez esteja vendo um fanservice, muitas vezes, às vezes pode cair na base do queerbaiting, né? De o fanservice acontecendo no K-pop, sabe? Aí vem alguém aqui e vai dizer, mas isso sempre aconteceu e tal, assim, mas eu acho que no contexto que a gente tem hoje, com questão de edit de TikTok, de rede social, pode ser que isso tenha forçado ainda mais, sabe? Isso tenha, tipo, cada vez mais evidente os atores dessa nova geração terem sempre ali, os atores não, os grupos de K-pop dessa nova geração, sempre ter ali os dois idols que a galera vai shippar, sabe? Os dois idols que são os namoradinhos do grupo, sabe? Então, foi como o Tom falou, isso aí, gente, é por marketing. Só que ao mesmo tempo, até que ponto chega a ser queerbaiting, até que ponto a galera chega a ser extremamente... Eles aceitam isso, mas não aceitam a comunidade LGBT. Tipo assim, produtoras que querem pegar um livro gay e quando adaptam pra série, transformam num livro hétero. Sabe, gente? É uma questão a se pensar. Sabe? É muito complexo. É exatamente isso que você tá falando. Tipo assim, beleza, acho ruim... Dependendo, não acho. Acho interessante. Assim, eu na minha casa, eu tenho meus chips, eu vou achar fofinho, eu vou ficar na minha casa, entendeu? Eu não vou expor isso na internet. Eu não vou dizer assim, gente, namoram esses dois aqui. Não, gente, na minha casa tá tudo certo, entendeu? Desde que role um respeito, assim, tá tudo certo, na minha opinião. Exatamente. Entendeu? Só que aí você, se isso for feito de uma maneira consciente, assim como o Breno falou, assim, é um desrespeito, porque beleza, você vai ganhar dinheiro em prol de uma, enfim, encenação que, né, traduz aí uma coisa nossa de LGBT, mas quando realmente é pra falar sobre essa pauta, é pra pegar uma bandeira no show LGBT, você não pode? Complicado. Exatamente, entendeu? exatamente. E as empresas ganham dinheiro com isso e você vem de um país extremamente homofóbico, sabe? Enfim. Mas serve de a gente sabe as pessoas que realmente apoiam. A gente sabe quem é. E a gente também sabe quais são os idols que a empresa chega e fala assim, olha, não fala abertamente que você apoia, tá bom? A gente sabe, gente. A gente sabe que é homofóbico, a gente sabe que tem uma visão ali mais distorcida, tá ligado? Enfim, mas como... Inclusive, se vocês quiserem essa visão de indústria, assim, assista a segunda temporada extremamente hateada de A Told Sunset About You, né? Que é a Promise to the Moon. Mas se fossem aí, eu sei que a maioria de vocês odeia. Mas, enfim, na segunda temporada temos uma cena em que um dos personagens ali, ele atinge o objetivo dele de ser ator e ele fala, olha, você vai ter que fazer isso e isso com a sua rede social, você não pode dizer que você tá namorando isso, aquilo. Tem toda uma lista de coisinhas ali que você não pode fazer. A persona dele pública, né? A persona dele pública tem que ser controlada. E aí a gente finalizando mais uma vez pra gente falar sobre o tema que a gente realmente voou. Mas assim, eu não acho de todo ruim, tá, gente? Talvez vocês estejam achando que a gente tá, sabe, destoando muito do assunto. Mas é porque, querendo ou não, gente, a maioria desses temas, elas fluem pra raiz. Se é que vocês me entendem. A raiz é sempre a mesma. Então a gente, infelizmente, vai sempre voltar pro mesmo ponto e tendo que comentar o mesmo ponto. Né? É porque uma coisa sempre justifica a outra, sabe?
foi como a gente falou, cada país tem o seu modo de afeto, cada país tem a sua aceitação, cada país tem o seu modo de marketing. Então, a gente gosta de trazer a problemática, gosta, mas a gente também precisa trazer um contexto, sabe? O porquê eles são assim. Sim. Por que os meninos os meninos do Japão e da Coreia, eles são tão íntimos um com o outro? Por conta disso, disso, porque é algo cultural. Por que a Tailândia já não é tanto? Por conta disso. Então, tipo assim, a gente tá aqui pra criticar, mas a gente precisa entender que existe um contexto por trás. A gente precisa conhecer muito da cultura antes de chegar e colocar antes de enfiar o dedo na cara da pessoa, sabe? Por isso que a gente acaba saindo do tema, só que ao mesmo tempo a gente não sai do tema, porque a gente tá explicando, sabe, o contexto. Envolve tudo. E, tipo, e aí, voltando a falar sobre idols e essa questão, eu acho muito bacana, por exemplo, o Bullet Train, que enfim, é o grupo mais BLzeiro da vida. Eu amo. Que todo mundo que ali vai fazer BL alguma vez. Gente, todo mundo que está no Bullet Train é um grupo japonês, tá? Em algum momento vai fazer BL. É assim, regra. O próprio Minato, né, falou. É o Minato o nome dele, né, amigo? É, o Takuya. Isso. Ele falou, gente, eu fiz esse BL aqui, eu pesquisei, tenho orgulho desse BL. Ele não falou com essas palavras assim, mas é só uma contextualização do que ele falou, entendeu? E ele disse assim: quero muito promover esse BL aqui e o meu grupo junto e se tornar algo saudável. Exato. Eu queria ver mais disso. Exatamente. Entendeu? Gente. Pra quem não sabe, o Bullet Train é um grupo que tem o Haru, que fez I Can Reach You, que eu acho que hoje em dia ele talvez seja, entre o público internacional, ele se tornou o membro mais famoso no grupo, famoso. Né? Eu diria assim. E aí os meninos, tanto os meninos do Bullet Train quanto os próprios parceiros deles, eles falam abertamente, tipo, em programas de TV. Olha, é uma série BL que o meu colega que fez, BL é isso, é um romance entre dois meninos e tal, e tipo assim, eles fizeram muito mais de uma vez, tipo assim, eles divulgam o próprio BL, e eles não têm vergonha de dizer que é um BL, de explicar o que é BL, sabe? E é algo, foi como o Tom falou, é algo que a gente sente falta em outros grupos, principalmente da Coreia do Sul, sabe? De você defender o seu trabalho, sabe? É isso que a gente sente falta. Sempre a gente quer. E tipo assim, olha, o exemplo do Jay-chan, de Semantic Hero, gente, que enfim, fez o Shusan. Ele promoveu pencas, o BL dele, tipo, muito depois, ele teve programazinho, sempre fez isso, mas enfim, num certo momento ali em que ele tava promovendo, ele falou que ele fez um BL num programa de variedade, inclusive que tinha vários senhores, ele foi olhado torto, ele foi julgado, ele foi tido como assim, eles já suporam sobre a sexualidade dele, então, tipo, teve momentos desconfortáveis em que o cara falou assim: você vai ficar afim de mim, não sei o quê. Então é um outro contexto bem mais homofóbico que a Coreia do Sul. E ele não deita. Nossa, é triste. E ele não deita. E a gente quer isso. Mas aí a gente também entende, botando os aspas aqui, a maioria dos idols aí que fazem BL também não poderia ter uma promoção tão legal, porque a empresa ela não vai deixar, porque isso vai acontecer, gente. O próprio Jiwoo também, que fez isso no Boys Planet, foi julgado pelas coreanas, amiga, se eu não me engano. Com certeza. Ou foi? Então, assim, o público do Jiwoo é internacional. E aí a gente não pode deixar de comentar sobre isso. Acho que a gente finaliza aqui o assunto de vez. Da forma como que a Coreia, ela usa os BLs para seus idols. Entendeu? Exatamente. Eu tô tentando seguir aqui esse rumo, mas eu tô perdendo um pouco o raciocínio. Mas... tá, sim. Agora eu organizei os pensamentos. De que, assim, as empresas querem colocar seus idols para fazer esses BLs não para o público doméstico, mas sim para o público internacional. Entendeu? Por exemplo, Omega X acabou de vir aqui pro Brasil, fez um show, né, em São Paulo. Por que ele fez um show em São Paulo?
porque teve uma visibilidade aí maior, porque eles fizeram BL, isso é inegável, gente. A maioria do público do BL coreano é internacional, então é interessante, porque público doméstico é muito difícil de atingir lá na Coreia. Agora, internacional, fez um BL, você atinge uma galera maior. Exatamente, é só ver, sei lá, Entendeu? My Personal Rather Man. Os meninos até hoje fazem capa de revista, mas tudo pra China. Que eles estouraram Tudo muito pra na China. China. Eles não fizeram, tipo, nenhuma capa de revista, até onde eu sei, pro Japão, por exemplo. Tudo para o público de fora. Enfim. Então rola esse lance assim complicadinho, né? Tipo, vamos aí fazer isso daqui apenas pelo hype da coisa. Exatamente. Entende? E Mas a gente quer deixar esse assunto aberto, né, Brandon? Pra vocês comentarem. Obviamente, a gente não tem aqui, informações privilegiadas sobre esse assunto, mas a gente discutiu bastante e a gente quer saber a opinião de vocês também. Usem bastante aqui os comentários, gente, né, do Spotify, para vocês falarem a opinião de vocês e até complementar o que a gente tá falando, que com certeza a gente deixou passar alguma coisa. Com certeza. Então fiquem aí à vontade. A gente não tá aqui pra atacar ninguém, a gente tá aqui pra dizer o que é certo e o que é errado, A gente tá aqui simplesmente pra fazer a gente tá aqui pra expressar a nossa opinião e ao mesmo tempo coisas que a gente queria ver que outros, alguns fazem e outros não. Só que ao mesmo tempo a gente quer dar esse contexto de que, olha, existe algo por trás, existe um motivo deles não fazerem isso, porque, querendo ou não, o que vale é o lucro e a sua persona, né? A sua reputação como artista em frente das câmeras, né? Mas... Inclusive, eu acho interessante a gente reforçar a intenção, o intuito da gente ter um podcast falando sobre BLs aqui no Spotify, na internet e afins. Eu acho que o Brendo pode confirmar isso daí, se é assim pra ele, mas eu acho que, pelo menos eu tenho essa intenção, enquanto produtor de conteúdo de BL, de trazer questionamento quanto a essa indústria e tudo que envolve essa comunidade que consome BL, entendeu? Exato. Porque não posso falar sobre todos, eu não consumo todos os produtores de conteúdo, mas eu acho importante que exista aqui pessoas que estejam abrindo essas discussões, porque essas discussões elas não vão entrar em pauta se não tiver gente abrindo essas discussões. Então, pra mim, o BL Zero Podcast tá aqui para que a gente fale sobre esses assuntos e esses assuntos sejam discutidos, que a gente precisa falar sobre eles. Então, encara o BL Zero Podcast não só como um aparelho de comunicação, mas também como um lugar em que a gente vai discutir, gente. Exatamente. Eu espero que vocês considerem a gente enquanto esse tipo de produtores de conteúdo. Exato. E a gente precisa discutir para que a gente mude as coisas que a gente acha errada nessa indústria, sabe? O termo esposinha saiu de uso. Por quê? Porque a gente foi lá e falou, olha, isso aqui não é bom. Tá? Para com isso, tira isso e enfim. Então a gente precisa trazer certos assuntos à tona que a gente sabe que várias pessoas têm opiniões diferentes sobre, algumas concordam, outras não, algumas acham exagero, outras não ligam, mas sendo independente da sua opinião, a gente precisa colocar ela em pauta, ok? Quer falar mais alguma coisa, amigo? Temos. Será que temos? Acho que temos, né? Amiga, acho que temos, sim. A gente pode ir para indicações? Você tem alguma indicação? Podemos. Eu não preparei nada, mas eu posso indicar uma coisinha que eu tô assistindo no momento. Você quer começar aí? Você quer que eu comece? Pode começar. Beleza, então, gente, as minhas indicações dessa semana. Primeiro, Twice, a louca. Não, mas sim, ouça a nova música do Twice, que é muito gostosinha, inclusive foi o tema da minha viagem, né? O nome da música, acabei de me esquecer. É a nova delas. A nova música do Twice. Usa aí o seu pesquisador aí, o Google. Mas anyway. É Agatio, gente, o nome da música é Agatio. Muito gostosa essa música, gente. Eu indico aí aqui do nada, que veio na minha cabeça. Mas, na verdade, minhas duas indicações principais são... Gente, dia 22, parece, desse mês, vai ter aí Avatar, o live action. É, dia 22. Finalmente vai ter justiça, sabe? A Avatar, porque todo mundo fala mal do filme lá.
Não sei, eu acho que pelo hype eu não vi assim tão ruim, mas estão falando que é ruim, né? Tudo bem, vamos ver se vai vir uma coisa melhor. Aquela. Mas anyway, assistam o desenho, inclusive na minha viagem eu voltei a assistir. Nossa, Avatar assim, é um marco na minha infância, sabe? Assistia na TV Globinho. Só que assim, a gente que é da época assim da televisão, nem sempre a gente conseguia ver todos os episódios, porque acontecia imprevistos, entendeu? E agora não, a gente tem Netflix e pode maratonar, acho incrível. E eu tô na minha terceira maratona de Avatar. E maratonem para vocês ficarem aquecidos para a primeira temporada aí de Avatar Live Action, que vai ser muito bacana. E também assistam Young Royals, por favor, gente. Vai vir a última temporada aí. Eu adoro Young Royals. Apoiem BLs daqui também, do Ocidente. Que inclusive... eu adoro Young Royals. Você gosta de Young Royals? Eu gosto, Brando? amigo. Eu preciso assistir a segunda temporada. Eu não vi ainda, você acredita? Eu amo a primeira. Eu não vi a segunda ainda. É muito gostoso. Eu queria mais produções daqui, sabe? Com a visão daqui. Dessa temática. Mas assim, muito bom. E aí a dona Netflix, muito mercenária, ela vai... eu esqueci a data, mas vai ser em março, mais ou menos ali dia 11, dia 12, por aí, que vai estrear a terceira temporada. Meu aniversário. E olha aí, ó. Tô presente. E o último episódio vai vir só dia 18, uma coisa assim... sabe? Uma delícia. Então assistam, gente. Eu adoro Young Warriors. Maravilhoso. Acho que vou até maratonar de novo pela terceira vez. Coragem. Bom, a minha indicação é um anime muito fofo da Netflix. Se chama Kotaro Vai Morar Sozinho. Kotaro. Gente, é um tipo de anime que eu recomendo vocês assistirem dublado. Porque é muito fofo. É a história de um menino que acho que ele tem 4 anos. Ele vai morar sozinho num apartamento. E, tipo assim, é muito fofinho e é muito engraçado ao mesmo tempo. Porque ele age e fala como se fosse um adulto, entendeu? Só que não é só isso. Tem ali toda uma história séria também, né? O começo do anime é bem fofinho, é bem bonitinho. Você ri muito. E depois, ao longo da história, você vai descobrindo o motivo do porquê ele vive sozinho. Porque ele não tem os pais deles ali com ele. Mas, enfim, aí o clima começa a ficar um pouco mais pesado, assim, sabe? Mas eu gosto muito, eu acho muito fofo, gente. Eu gosto muito, muito mesmo. E é aquele novo da Netflix? não, é um antiguinho já. Se chama Kotaro Vai Morar Sozinho, ok? E, enfim, gente, é isso. A única coisa que eu tô assistindo no momento, só tô de BL, só tô vendo Ocean's Love, que é a melhor coisa do mundo atualmente. E é isso. Carnaval, gente. Carnaval gente. E os dois aqui viajaram, por favor, desculpa. Mas é isso, gente. Se você ouviu até aqui o episódio, muito obrigado. A gente vai sim ter um episódio na próxima terça, a gente espera, né? Quando as coisas voltarem ao normal. Talvez seja um episódio mais assim pra gente interagir, né? Um episódio mais, enfim, mais de boa. Descontraído e tal. Já que a gente falou de algo um pouco mais pesado. Mas, enfim, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Tom também vai mandar um beijo pra vocês. Não esquece de acompanhar lá no meu YouTube, por favor. Sim, olha aí, gente. a gente tem quantas visualizações a gente tem aqui nos episódios. Se todos vocês forem lá e se inscrever, gente, vai ser sucesso. Se cada um compartilhar, olha, vezes um. Sabe? Aquele meme da Vanessa Wolff. Se cada um compartilhar, vamos lá na calculadora, uma vez. Ai, mas gente, sério, eu tô implorando aqui, gente, começando no YouTube, meu vídeo não tá legal, Brenda? Tá maravilhoso, gente, tá maravilhoso. Eu esperava filmagens do show do Twice, eu falei, cadê? Acabou? Mas gata, a gente tem que... Eu sou marqueteira, tem que dividir. Né? Mas também... Eu só fiz... eu fiquei esperando. Mas vai vir. Cadê? Acabou. Tá bom. O próximo vai ter o show, gente. O próximo vlog vai ter o show. Vem aí. Se você já estiver ouvindo aqui, já vai estar lá no YouTube. Então, por favor, vão lá, me apoiem. E não só apoiem o meu YouTube, como apoiem, né, o do podcast, obviamente. Está aqui no podcast, tem que promover o podcast também. É isso. Vai lá e segue a gente do podcast e acompanha nossos conteúdos, que agora vai voltar com tudo, que estamos todas em casa. Vem aí. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem. Bye, bye. Até. Tchau. Beijo. Miss you.